look forward for the time of coming here, a meeting with our precious brother and you people. Eu sempre almejei a hora de estar aqui, encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. I have received your tithings that the brother has sent me many times in this little gathering out here. Tenho recebido seus dízimos que o irmão tem me enviado muitas vezes deste pequeno grupo aqui. And such treasures as that I hold very sacred to my own being, because I know that I have to answer someday from where it went from there. E tesouro como este eu conservo de modo muito sagrado no meu próprio ser, porque eu sei que terei que responder dia dali para onde isto foi. And I certainly want to do appreciate and want to express my gratefulness of the loyalty of you people. E com certeza quero apreciar realmente, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês de this thought that you have did, knowing that the tithings that you have, and deste pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm, meeting in houses like this, and yet want what little you have to go the best of your knowledge to the support of the ministry. E reunir em casas como esta, e ainda desejam que o pouco que vocês têm vá no melhor do seu conhecimento para o sustento do ministério. Then from there on, I have to be responsible for it. Então daí em diante eu tenho que ser responsável por isto. And I want to be a good steward to our Lord, and when I have to answer it that day for what we did on earth. E eu quero ser bom administrador para nosso Senhor quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Now, there's one thing back here, we're not be bothered too much with the roar of traffic, and that's good. Agora há uma coisa aqui, que é que não somos incomodados muito com o barulho de trânsito. Isto é bom. And so now, just hardly know how to say this. E agora eu dificilmente saberei como dizer isto. But I wish we were holding a revival back here where we'd have several days of it, because this way you just come in and say, "How do you do? I'm glad to meet you." Mas eu gostaria que estivéssemos tendo reavivamento aqui de volta, onde passaríamos vários dias nisto, porque desta forma você apenas entra e diz: "Como vai? Estou feliz por te encontrar." And speak a few moments about the Lord and gone again. I'm supposed to be in Tucson at 1:30. E fala alguns momentos a respeito do Senhor e vai embora novamente. Eu tenho que estar em Tucson a 1:30. And how that we just meet here like that and shake one another's hands and say, "How do you do? Glad to have met you," and take off. E como que isto? Apenas nos encontramos aqui assim, estreitamos a mão do outro e dizemos: "Como vai? Estou feliz por ter te encontrado", e partimos. But you know, I think of a day when we will meet where we won't say goodbye. Mas você sabe, eu penso no dia quando nos encontraremos onde não diremos adeus. We won't say, "It's nice to see you, hope to come back again." Nós não diremos: "É bom te ver, espero que você volte novamente." Or we would count here maybe a couple hours together. Onde contaríamos aqui talvez umas 2 horas juntos. There we might sit down and talk for 1,000,000 years if there's such a thing as time. Ali poderemos nos assentar e conversar por 1,000,000 de anos, se existir tal coisa como tempo. And we won't be any less time than it was when we sat down, see? E nós não será menos tempo do que foi quando nos assentamos, vem? It's just eternity. There's no end to it. É simplesmente a eternidade. Não há fim para isto. And to think of the time that out in like that, and when we'll walk down through the corridors of God's great paradise, and the angels singing anthems.
e pensar no tempo que estávamos fora, e quando desceremos através dos corredores do grande paraíso de Deus, e os anjos cantando hinos And now is the time where we have to fight to win the battle and to overcome the things of the world. Agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. And there won't be any fight there. E ali não haverá nenhuma luta. The last prayer will be made. A última oração será feita. They won't have to have prayer meetings no more. Eles não terão que ter mais reunião de oração. There will be no more a place for the people to get saved. Lá não haverá mais lugar para as pessoas se salvarem. There will be no sickness to be healed, and it'll just be one great glorious thing. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Isso será apenas uma grande e gloriosa coisa. What could we as human beings this morning, what could we promise? E o que poderíamos nós, como seres humanos, nesta manhã, o que poderíamos prometer? What could we look at anything that be any greater than look into that promise of that time? See? Em que poderíamos olhar que seria maior do que olhar naquela promessa daquele tempo? Vem! We think of here, I look at the changing of the ages from little nursing babies on their mother's laps to... Pensamos aqui. Eu observo as mudanças das idades, desde o pequeno bebê amamentando no colo de sua mãe, the little school boys, the teenage girls and boys, aos pequenos garotinhos que vão à escola, as meninas e os meninos adolescentes, and then the middle age, and then the elder thing. Então a meia idade, então o ancião vem. And the school boy last year was on his mother's lap, a nursing baby. E o garoto estudante, no ano passado, ele estava no colo de sua mãe, como um bebê se amamentando. Vê você? And the teenage entered school just last year, seemingly. E o adolescente, com o que acabou de entrar na escola no ano passado, semelhantemente. And the middle age was a teenage, and then the old age just... E o de meia idade era um adolescente. Então a idade avançada chega, vem. And it's just like a vapor that flies into the earth and falls away. É exatamente como um vapor que sai da terra e desaparece. As Solomon said, I believe it was, it's like a flower. It rises up and it's cut down and wastes away. Salomão disse, eu creio que foi. É como uma flor. Ela cresce, então é cortada e murcha. And we want to make benefit of what time we are here. E nós queremos nos beneficiar do tempo que estamos aqui. So now, let us speak to him now as we bow our heads in prayer. E agora vamos falar com ele, agora enquanto inclinamos nossas cabeças em oração. And if there would be anyone here that would like to be remembered in prayer, for instance, like being sick or have need. E se é alguém que gostaria de ser lembrado em oração, por exemplo, se está doente ou se tem uma necessidade. If you would just make it known to God in your heart. Se você gostaria de fazer isto conhecido a Deus em seu coração. Say, now Lord, I've entered to ask in this petition, and if you would just... Diga, agora, Senhor, eu entrei para fazer este pedido. E se você fizesse... So I would know, kind of, if you just raise your hand up and just like that, say, remember me. Então eu saberia, assim como se você apenas levantasse a sua mão e, como eu digo, lembre de mim. The Lord bless you richly. O Senhor te abençoe ricamente. Almighty God, who formed the heavens and the earth by thy word. Deus Todo-Poderoso, o qual formou os céus e a terra por tua palavra.
we have assembled here this morning to speak of this Word and of the great one who is the Word. Temos nos reunido aqui nesta manhã para falarmos desta palavra e daquele que é a palavra. We thank Thee for this grand privilege of coming back at the backside of the desert. Te agradecemos por este grande privilégio de voltarmos ao outro lado do deserto. It was there one day where a burning bush drawed the attention of a runaway prophet. Foi ali um dia onde uma sarça ardente chamou a atenção de um profeta fugitivo. And there he was commissioned anew and was sent, which became a great deliverer of the people of that day, of God's heritage that was in bondage. E ali ele foi novamente comissionado e foi enviado, o qual se tornou um grande libertador do povo daquele dia, a herança de Deus que estava no cativeiro. Oh, great God, won't you come to the backside of the desert this morning with us? Oh, grande Deus, não queres tu vir a este lado do deserto nesta manhã conosco? As we know, you're in great cathedrals and around the world, but knowing that you are the infinite God. Como sabemos, tu estás em grandes catedrais e ao redor do mundo, mas sabemos que tu és o Deus infinito. And there's no place too small or no place, E não há nenhum lugar pequeno ou nenhum lugar, or no matter how well we're scattered across the face of the earth, yet you're omnipresent. ou não importa quão dispersos estejamos através da face da terra, mesmo assim tu és onipresente. Can be everywhere at all times. Podes estar em todas as partes o tempo todo. We thank Thee for this. Te agradecemos por isto. And in this assembly this morning, we thank Thee for our brother, and E nesta reunião, nesta manhã, nós te agradecemos pelo nosso irmão e his little flock here, and for their courage and loyalty to the cause of God in the earth today, and we ask your blessings upon them. E agora, seu pequeno rebanho aqui, por sua coragem e lealdade à causa de Deus na terra hoje, e pedimos as tuas bênçãos sobre eles. And may, as long as there is a desire in heart for Christ, E possa, desde que haja ali um coração desejoso por Cristo, may there always be a messenger somewhere to bring the message to that hungry heart. que sempre possa haver um mensageiro em algum lugar para trazer a mensagem àquele coração faminto. And we pray, Heavenly Father, for the need of those people who raised their hands just now. E oramos, Pai Celestial, pelas necessidades daquelas pessoas que levantaram suas mãos agora. You know what was pulsating under their hand, around their heart. They had a need. Tu sabes o que estava pulsando sob sua mão, ao redor de seu coração. Eles têm uma necessidade. If it's sickness, Lord, you who taken Paul's share, it was just spoke of just a matter of hours ago. Se for enfermidade, Senhor, tu que tomaste Paulo Charit, o qual acabou de ser citado momentos atrás, When he was laying between death and life, quando ele estava deitado entre a vida e a morte, with a raging fever that all the medical science could not stop. com uma febre violenta que toda a ciência médica não podia pará-la, And yet one small word of prayer stopped the fever immediately. e não obstante uma palavrinha de oração parou a febre imediatamente. You're Jehovah God. Tu és Jeová, Deus. Show that you're just as well represented and just as real today here on the backside of this desert as you was the days with Moses at the backside of the desert there. Mostra que tu estás simplesmente tão bem representado e simplesmente tão real hoje aqui deste lado do deserto, como tu fostes nos dias com Moisés
lá atrás, ali no deserto. We thank Thee because I know that You'll hear prayer. Nós te agradecemos porque eu sei que Tu virás a oração. And we come to Thee most humbly and most sincerely, E nós vimos a Ti mais humildes e mais sinceramente, knowing that it would be wrong to ask You things that we're just imagining in our mind. sabendo que seria errado te pedir coisas que apenas imaginamos nas nossas mentes. We want to be earnest and dead sure that what we're asking Queremos estar determinados e seguros que o que estamos pedindo, we must believe it and know that it is God's will to give it to us. nós devemos crer nisto e sabemos que é a vontade de Deus nos dar isto, Because we have solved it out in our hearts with all we know, Lord. porque nós temos solucionado isto em nossos corações com tudo que sabemos, Senhor. So I pray that You'll heal every sick person that's here this morning. Então eu oro para que Tu cures a cada pessoa enferma que está aqui nesta manhã. Save everyone that's lost. Salve cada que estiver perdido. Grant it. Conceda-o. May something be said or done today that will cause them in the place where they're seated or standing around the walls or wherever it may be. Que algo possa ser dito ou feito hoje que faça com que eles, no lugar onde eles estão assentados ou de pé ao redor das paredes, ou seja, onde for, The anchoring faith of God will move into their hearts, and that'll settle it once for all. que a âncora da fé de Deus mova em seus corações e que ela seja colocada ali de uma vez por todas. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. Bless the brothers. Let's have the home here for the service. Abençoe o irmão que nos deixou fazer o culto aqui em sua casa. Now speak to us through Thy word, for that's why we're here, Lord. Agora, fale conosco através de Tua palavra, pois é para isto que estamos aqui, Senhor. We love to fellowship with each other, but yet it's You that we want, Lord. Amamos ter companheirismo um com o outro, mas é a Ti que queremos, Senhor. We can go out under the tree somewhere and sit down and talk with each other. Podemos sair para baixo das árvores em algum lugar e nos assentar e conversar uns com os outros. But here we are assembled to find favor with You. Mas aqui estamos reunidos para encontrar graça contigo. Won't You meet with us now, Lord? Não queres Tu te encontrares conosco agora, Senhor? We pray open a seed in our heart. Oramos para que isto abra uma semente em nosso coração, That You to be thrown today to talk to us and tell us of the needs that we have. que Tu estejas no trono hoje para falar conosco e nos declarar as necessidades que temos, And Your love expressed to us as we express our love to You. e Teu amor nos seja expressado enquanto expressamos nosso amor a Ti. This we ask in Jesus Christ's name. Amen. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem sabe ali na igreja ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E eles estão aguardando até hoje. Veja, eles partiram, né? Eles saíram de cena. E o tempo foi mudado, né? Foi mudado em tempo em tempo. O tempo deles se foi. Então, eles, na realidade, ele falou a verdade, eles estão aguardando novos céus e nova terra também, esperando a nossa perfeição. Veja, agora, o apóstolo João, quando foi mostrado a ele, revelado o Apocalipse de Jesus Cristo sendo o revelador, ele disse: e viu um novo céu. Veja, não fala no plural, ele fala no singular. E viu um novo céu,
porque só vai existir o lugar onde nós vamos habitar. Não vai ter mais nada. Não vai ter outras atmosferas, né? Não vai ter ali um fogo, aquele povo ali do lado, como muitos denominacional creem, se queimando, né? Ali se torna outra atmosfera, outro céu, né? Céu do inferno. Na realidade não vai ter mais isso. Ele diz: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vê? Agora, outra profecia dada pelo Espírito Santo, e Isaías, na inspiração, ele diz: eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vê? O profeta chega a dizer que nós vamos lembrar de muitas coisas aqui. Vai ser só recordação, mas nós não vai ter saudade, não. Não vai desejar voltar aqui e viver até mesmo esse momento que nós estamos aqui, porque, como o pastor Euclides diz, de todas as formas, não deixa de ser uma tribulação para organizar um evento desse. Quanta tensão causa, quanto prós e contras, a favor, né? Uns a favor, outros contra, para chegar num denominador comum, né, pastor Euclides? Como que é difícil, né? É difícil, mas depois Deus vai colocando as coisas no lugar. É um quebra-cabeça. Deus vai usando um, usando o outro e dando uma maneira. E eu cheguei a pensar, quando eu estava fazendo essa cerca aí, que era um dos obstáculos desse retiro, cheguei a pensar, Deus teve dó de nós no final. Ele falou: eu vou dar uma mãozinha, vocês vão fazer sim. Vocês vão fazer sim. Parecia que nós estávamos dispostos a terminar, a parar com tudo. Mas veja, irmãos, é uma tensão nervosa, e nós estamos vivendo sobre uma pressão maligna, que nós deixamos ela usar nós, entre nós mesmos. Ela toma nosso ser. E às vezes a gente vê irmãos, mas é tudo o diabo tentando impedir que vocês estivessem aqui, porque isso aqui estava na mente, no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Ele não tinha outra maneira, mas de todas as formas, ele mostra que é com pouquinho que ele vence. Não é com muitos, não é com 1000. Um evento de 1000, de 2000, tudo bem, eu creio, Deus está naquilo. Mas nós queria também uma fatia, uma porção. Deus não deixou passar em branco. Eu estou feliz por isso. Eu creio que nós estamos numa atmosfera tão gostosa, tão boa. Deus deu um tempo bom. A preocupação, as coisas, tantas pessoas só premeditando, prevendo as pior. Aquele é o pior lugar. Vai chover todos esses dias. Se chover, não tem lugar nem para fazer culto, mas Deus prepara. Ainda que nós levamos prejuízo, não importa, dinheiro. Pastor Euclides, para isso eu confio, creio que ele tem um coração diferente de muitos. Ele não preocupa com isso, dinheiro, com perca, porque ele sabe que nós temos coisa melhor. Isso é segurança. Quando nós começarmos a pensar assim, o nosso galardão, nossa vitória já está do outro lado. Aqui é só o potencial, é só uma partícula, nós queremos um pouquinho só para ser abençoado aqui. É o potencial do que nos espera, novos céus e nova terra. Toda a natureza está esperando isso, essa grama, tudo está esperando, os animais. O irmão Brana, quando ele chegou ali, ele viu até o cavalo dele. Ele
Ele desejou tanta coisa aqui, tem uma cadeira, nós desejamos ter tanta coisa que é um sacrifício, um sofrimento, mas ele não deu conta de pagar. Quantos irmãos às vezes tem alguma coisa que ele desejou, ele não deu conta daquilo, e ele é decepcionado, mas foi mostrado por irmão Brana a cadeira dele lá do outro lado, uma visão, né? Ó, irmãos, nós temos coisas melhores. Mas Deus vai abençoar. Talvez não vai dar nem para mim pegar na outra mensagem. O profeta diz, a partir do parágrafo 64, nós lendo essa escritura, ele diz, por essas passagens, a gente pode pensar, ou melhor dizendo, crer que todo o planeta dessa terra será destruído. Então nós falamos, todo vai ser destruído. Está entre parênteses. E cria os céus novos e nova terra. Vê? Futuro lar. 64. Que o céu se irá e a terra se irá. Vê? E essa terra se irá. O céu se irá. Porque nós iremos também. Ela está aqui ainda, o céu e essa terra, porque nós estamos. Mas é nós que estamos segurando, ela está obedecendo nós. Nós temos o poder da palavra, né, pastor Lesner? Nós estamos obedecendo, ela está obedecendo, a natureza está obedecendo, os filhos de Deus. Quando o Espírito Santo sair daqui, não vai restar nada, muito, já não tem, né? Então, na realidade, então ela será completamente aniquilada, tudo aniquilado, o profeta diz. Porém, um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, tem que ser com a ajuda do Espírito Santo, tudo que nós formos fazer, tem que pôr o Espírito Santo. Podemos ver a verdade disso e aqui é que estamos entrando. No 65 ele diz que nós não precisamos preocupar. Essa mesma terra aqui que se irá, esse céu que se irá, não é que ele vai acabar, não. Ele vai ser transformado, vai ser mudado. Ele o que vai embora? Vai embora as atmosferas malignas, né? Vamos ler. Somente as atmosferas e os arredores dela e o pecado que está sobre a terra, vê? Que serão destruídos. Os santos de Deus não serão destruídos. Vê? Agora entendemos que os céus, plural, significam as atmosferas. Em cima que faz isto, aliás. Isto então, estes espinhos, porque irmãos, nós falamos, tem espinho ali, se nós for ali, nós pega carrapicho, tá certo. Tem tanto espinho, né, no mato. Tem a grama, tem a flor, mas tem os espinhos também. Tem a rosa, mas tem os espinhos. Mas tudo tem um propósito. O pastor Euclides falando aqui, eu pensando ali, nada acontece se o negativo não tiver também. Primeiro, às vezes, o negativo, ele tem mais êxito, para depois o positivo entrar em cena. Foi o que aconteceu. Veja, sempre o joio cresce mais rápido primeiro que a planta. É sempre assim. Então ele diz, isto então, esses espinhos e enfermidades e mortes e políticas, tempo turbulento que nós estamos vendo de política, e temos pecadores, e homens pecadores, e mulheres pecadoras, e espíritos malignos, tudo será tirado e aniquilado, irmãos. Tem que ser feito desta forma, é a promessa. O apóstolo Pedro profetizou isso, porque nós vamos viver aqui mesmo, nós vamos viver mais de uma outra atmosfera melhor que essa, não vai ter canseira, né, mais. Então, quem prestou atenção na mensagem do profeta agora de manhã, o profeta, ele falou muito a respeito disto. Veja,
Agora, observe, cardos, germes, toda enfermidade e coisas serão completamente tirados. Tudo isso que existe na terra agora, sistemas feitos pelos homens, política, pecados, toda classe de espírito maligno, com o qual o mundo está contaminado. Não tem mais lugar, irmão, onde nós iremos que não está contaminado. Veja, aqui é um lugar contaminado. Vocês observem, preste atenção quem é espiritual. Ande ali fora, veja na entrada, veja andando aqui ao redor, se você não vê garrafa de uísque, de cerveja, não falando mal, né? Mas você vê, que coisa, né? Nós estamos vivendo nessa atmosfera aqui, mas nós fazemos a nossa. Nós fazemos a nossa atmosfera, então é mudado. Então, da forma que nós mudamos isso aqui, potencialmente nós criamos essa atmosfera, em lugares celestiais nós estamos assentados, então, muito mais quando vier o novo mundo. Aí ele diz, tudo que existe na terra agora, sistema, tudo, né? Agora vamos nos aprofundar nisso e por um tempinho. Então, é a mensagem inteira, tem que ler, né? Tudo isso existe nos céus, o profeta diz. A atmosfera e a terra qual está. Agora, essa terra possui essas coisas. Porém, não foi feita para esse propósito. Não era a intenção de Deus isso aqui. Mas Ele permitiu. O pacto era o primeiro que foi feito lá com Adão e Eva. Quando Ele deu aquela ordem, eles não tinham nem corpo ainda. Deus falou para eles dominar os animais. Está entendendo? Guiar tudo, como o Espírito Santo está nos guiando hoje, o profeta diz. Então a eles foi dado aquilo, depois Deus fez o corpo para eles, e ele estava naquele corpo ali, sob um véu de santidade. Então era para nós vir de uma criação do primeiro Adão, sem sexo, né? Sem via sexual, era pelo poder, era pela palavra, né? Como Jesus nasceu na Maria Virgem. Está entendendo? Ia ser daquela forma o nascimento, o povo ia povoar a terra dessa forma, ia ser um paraíso. Mas por causa de Satanás, por causa da rebelião, vocês sabem disso, né? Então ele mudou o pacto. Mas ele providenciou uma árvore da vida lá, do qual essa árvore da vida está em nós hoje. Então ele diz: tudo existe nos céus, a atmosfera e a terra qual está. Agora, essa terra possui essas coisas, porém não foi feita para esse propósito. O pecado causou isto, foi feita por Deus, o Criador, vê? Porque Ele criou. Mesmo isso aqui, Satanás perverteu, mas foi tudo criado por Deus. Porém tudo e todos os nossos corpos nos quais vivemos, foi Deus que criou. Foram postos na terra quando Deus a criou, porque você é procedente do pó da terra. Quando o próprio Deus a criou, tudo foi posto aqui, estiveste em seu pensamento. Então tudo aqui já estava no pensamento dele, o qual é seu atributo. E agora, quando o pecado fez com que tudo isso acontecesse, e Deus, através desta era, está juntando o seu material. Vê? Deus, através desta era que nós estamos vivendo, essa é a última, né? Não haverá outra. Ele está juntando o seu material. Nós somos o material de Deus. Satanás ainda está aqui. Esta é a razão pela qual todas essas coisas acontecem, toda frustração, toda decepção, toda luta, toda batalha. Veja, mas veja com que ferramenta que Davi venceu. Veja com que ferramenta Sansão venceu. Veja. Uma ferramenta cega, né? Ferramenta cega. Ferramenta cega. E aqueles filisteus estavam com uma espada tudo afiadinha, né? Gigante. E ele foi com a pedra. Com a pedra. Deus faz isso com nós. Nós vencemos. É nas coisinhas mínimas que nós vencemos. É com as mínimas que Deus trata, né? Para mostrar o poder dele. Satanás ainda está aqui. Essa é a razão pela
qual todas essas coisas acontecem. Ele ainda está aqui, todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observe, é por isso que a terra está agora tão suja. Este é o porquê das pessoas tão baixas e das coisas tão ridículas que acontecem. Derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, toda classe de sujeira que continua. É porque Satanás é o governante dessa terra e dessa atmosfera. Aí o profeta diz, se você pergunta, essa atmosfera? Ele diz, sim senhor. Ambos céus e terra agora estão contaminados com demônios que podem nos acusar diante de Deus. E esse é o trabalho dos demônios hoje, agora. Nos acusando diante de Deus de todas nossas falhas, nossos erros, nossas faculdades. Mas o profeta diz, Jesus está ali para interceder por nós. Então nós descansamos nisso. Vê? Enquanto os acusadores permanecem apontando o dedo, cada um de nós temos nossos acusadores. Nós temos uma pedrinha de tropeço na nossa vida. Cada um sabe de si próprio, né? Eles fizeram isto, eles fizeram aquilo outro. Porém, o sangue nos cobre. O sangue nos cobre. Ele veio para redimir esses eleitos que ele previu. Vê? Esse é o porquê está tão suja hoje. Na realidade, nós cremos que a nossa alma já está redimida. Nós já fomos redimidos. Mas por que todas essas dificuldades, essas frustrações? É por causa do nosso corpo que ainda não foi. Ele ainda não foi redimido ainda. A redenção final ainda promete a transformação desse corpo. Aí não tem mais como Satanás tentar nos enganar, né? Tentar. Porque ele não engana o eleito. Ele engana aquele que não é filho de Deus. No parágrafo 47 da mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja, o profeta diz que é claro que o diabo, ele tem uma cópia de tudo. Tudo que Deus tem, ele é um imitador. Ele é um pervertedor, né? Ele tem um hipócrita ali fora tentando agir como um cristão. E ele infiltra, ele coloca ele até no nosso meio também. Isso não significa que não haja cristãos. É verdade. Ele tem uma velha feiticeira assentada ali na esquina. E um leitor de mentes assentado ali com uma cartomante. Ele é um diabo, através daquele corpo, né? Tentando personificar até mesmo o profeta. Mas aquilo não tira o valor de um profeta. Certamente que não. Tentaram personificar até o profeta, né? Nos dias deles, manipular ele. E era o diabo tentando manipular ele e ele ser guiado, instruído por eles de uma boa maneira, como Judas tentou ajudar Jesus Cristo, dando bons conselhos, boas ideias. Se você ler a história do profeta, do irmão Branham, 6 livros que ele tem, que foi escrito por um irmão lá, eu li tudo ali, você vê tanta coisa. E o profeta às vezes ficou ali como um boneco no meio, na mão dele, não sabia o que fazia. E mesmo assim, o profeta ficou em apuro, não sabia como sobressair sobre eles. E Deus, por causa daquilo, às vezes, o profeta até ele pegou uma enfermidade, né? Bom, vocês sabem disso. Então, na realidade, Satanás ele vem dessa maneira, infiltra até no meio do povo de Deus. Então, ele é um diabo. Aquilo simplesmente, tudo que o inimigo, Satanás, o diabo, ele tenta fazer para nós, e Deus, quando entra em cena por nós, na realidade, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas ruins, né? Contribui para o bem daqueles que amam a Deus.
Mas isso faz com que o Filho de Deus, o eleito de Deus, ele cada vez mais se aproxima de Deus. E Satanás não consegue vencer ele. Então tentaram fazer isso com o profeta. E o irmão Brana chega a dizer que todas as vezes que Satanás se aproxima dessa forma, tenta personificar um profeta, tirar o valor dele, aquilo não tira o valor, certamente que não. Aquilo simplesmente enaltece o profeta. É tanto que o ministério dele está aqui até hoje, intacto. Vê? O ministério de William Branham, através do pastor Joaquim. Tantos tentaram tirar o valor do apóstolo de Deus no Brasil, estão tentando até hoje, mas isso só enaltece, cada vez faz nós ficar mais forte, né? Mais unidos num companheirismo e mais confiado, revelado. E nós não erramos o caminho nisso. Vê? Ele fala, $1 falso não significa que não haja um verdadeiro, significa que existe um verdadeiro. Se não houvesse, aquilo seria o verdadeiro. Se não houvesse, né? Se $1 falso, se não houvesse um do qual esse foi tirado, esse dólar, né, verdadeiro, ele seria o verdadeiro no lugar, né? $1 falso apenas mostra que existe algo verdadeiro. Vê? Um homem gritando, vivendo hipocritamente, saindo e vivendo qualquer tipo de vida, e indo à igreja e vivendo de qualquer maneira. Aquilo só mostra que existe um cristão genuíno. Veja, irmãos, cada vez que o mundo religioso está agindo, a forma que eles estão agindo, mais aparece nós como verdadeiros cristãos. Mais as pessoas podem olhar em você, pode olhar numa moça, num rapaz, a forma que nós agimos aí fora. Porque sempre tem que ter o verdadeiro, não pode ser tudo falso. É isso que o profeta quis dizer. Sempre existe um cristão genuíno em algum lugar. Ouça a um homem que se levanta contra com os dons do Espírito e dá uma mensagem, e sai e vive com a esposa de alguém. Ele é um hipócrita, ou bebe, ou se comporta mal. Aquilo simplesmente mostra que existe um artigo genuíno em algum lugar. Amém? Aquilo lhe fará bem. E isso faz bem para nós quando nós vemos essas coisas. Cada vez mais nós queremos ser mais santo, mais perfeito. Veja que o apóstolo Pedro, ele profetizando, ele falando que nós devemos ser em santo trato e piedade. Vê? Deixe isso escorrer de pia abaixo. Toda sujeira, tudo isso que nós vemos, é porque ainda nós estamos ainda sob essa atmosfera, sujeito a ela. Mas nós temos o nosso domínio próprio. Nós temos o Espírito Santo que prometeu nos guiar em toda a verdade. E Ele está fazendo isso conosco. É tanto que quando Jesus ressuscitou, o profeta diz no parágrafo 144, ele diz que Jesus, agora, Deus ressuscitou dos mortos e tem uma tumba aberta em Jerusalém, testificando isso. Mas só que Ele está aqui hoje com cada um de nós que crê, que Ele ressuscitou. Porque Ele prometeu isso, Ele falava da ressurreição dele para os apóstolos, embora eles não entendiam muito bem, até os hipócritas lá, os pervertedores da palavra, né? Os religiosos do dia. Quando ele disse que ia derrubar aquele templo lá, e em 3 dias ele levantaria, eles pensavam que era outra coisa, né? E fizeram de tudo para crucificar ele. Veja, a mente carnal. Então o profeta diz que Ele prometeu isso, e nós cremos, nós estamos convictos. O profeta diz que agora, depois que Ele ressuscitou, a sua matéria corpórea assenta-se no trono de Deus, e Ele tomou posse, vê? Tomou posse, Ele tomou posse de cada um de nós.
e ele assentou-se no trono de Deus, mas o Espírito Santo está aqui conosco, o qual é Cristo, a unção, em forma de Espírito, a palavra de Deus. Cristo significa ungido, e aquela unção que estava sobre ele, está sobre a igreja hoje. Então nós temos mais força, por isso que nós vencemos, nós sempre vencemos, todos nós. Agora isso continuou, simplesmente continuou vindo, desde justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, até o topo disso. E qual que é o topo disso? Correto? O topo disso é quando chegou a nós, o profeta diz. Tem vindo na minoria todo o tempo. Vê? É sempre a minoria, irmãos. Tem vindo na minoria todo o tempo. Está junto agora conosco. Essa unção. E agora há uma igreja do Deus vivo. E agora uma noiva sairá da igreja, o qual nós já temos saído lá das denominações, né? Quando o profeta disse isso é porque era uma igreja mista, não era todo mundo da mensagem ali, então ele tinha que falar. A igreja, a noiva sairá da igreja, sairá das denominações, e nós temos saído, isso já tem acontecido com nós. Vê, a igreja atravessa o período da tribulação, não a noiva, os que vão ficar, os que não são eleitos, eles atravessam o período da tribulação, do qual nós podemos dizer a virgem nessa, né? Vê? Mas a noiva não, ela não vai chegar nisso. Nós vamos para a terra prometida, do qual é o novo céus e nova terra, melhor dizendo, vê? Novos céus e nova terra. Eu vou continuar lendo um pouquinho aqui. Então, na realidade, Satanás, ele faz de tudo para desanimar nós. Ele faz de tudo. Ele tenta pôr tanto embaraço. Então a revelação, ela está acima de tudo. E a revelação, ela não é para os sábios entendidos da mensagem, não é para aqueles que estudam tanto a mensagem, mas é para aqueles que são simples, humildes, que obedecem à voz do Espírito. Vê? Mas eu li na mensagem uma coisa tão importante, que eu já havia pensado há tanto tempo, quando nós enfrentamos tantas dificuldades, até mesmo dentro da mensagem, na maneira de crer no profeta, a maneira de expor a mensagem. E veja quantos grupos têm saído, né, da mensagem. Mas começou lá nos dias do profeta. Nos dias deles já tinha esse mesma classe de espírito que atua hoje, que fez um outro grupo da mensagem, né, paralelo. E estão professando ser a noiva de Cristo também, de Jesus, né, aliás, melhor dizendo. Ser a noiva de Cristo aqui, né? Mas a noiva de Jesus quando ele vir fisicamente. Eles estão professando e a gente não está duvidando deles. Mas a revelação nos coloca no centro da coisa, faz nós crer da maneira correta. Parágrafo 34, veja o que o irmão Brana diz a respeito disso. No parágrafo 34, ele diz: então, é isso que Satanás faz com a coisa correta. Falando de perversão, né? Eu vim lendo só a respeito disso. Ele a perverte. Tudo que Deus criou, ele perverte. Mas a palavra de Deus, ele está pervertendo também. Agora você fala, a Bíblia, tudo bem, as denominações estão com as interpretações lá. Eles estão com a Bíblia. Você mostra para ele o profeta na Bíblia, eles não conseguem enxergar. Satanás não deixa, né? E eles entendem de outra forma. E eles têm só a Bíblia. Eles não crêem na revelação do profeta. Mas e os que crêem na revelação do profeta e que está mostrando para nós uma outra coisa, tentando fazer nós crer em uma outra coisa, em um outro ministério, de uma outra maneira?
profeta diz: então é isso que Satanás faz com a coisa correta de Deus, ele a perverte. Isso é o que Satanás está fazendo hoje, vê? Com a real genuína, irmão. Agora, a palavra de Deus lá nas denominações não é a real e genuína. Então é isso que eu queria frisar. Aí o profeta diz, entre parênteses: ouça com a verdadeira mensagem de Deus. Ele a perverte, faz outra coisa, a faz parecer com algo que não é. Agora, por que isso? Porque todo mundo está com a mensagem na mão. O mundo inteiro, a voz de Deus, ela manda mensagem. Eu estou falando isso que o pastor Euclides uma vez, não sei se ele lembra, mas ele falou isso. Qualquer denominação, qualquer assembleiano, qualquer um que pedir lá da voz de Deus, ele envia mensagem. E eles estão pregando a mensagem aí, né, oculto, escondido, né, não mostra o profeta. Agora, tudo bem, eles estão fazendo isso lá. Mas e na mensagem? O profeta diz que é com a real e genuína palavra, com a verdadeira mensagem de Deus, que ele está pervertendo, fazendo você entender uma outra coisa. E por isso às vezes está dando, como deu esse problema, e continuará até o final. Mas nós temos, e nós sabemos, e quem tem crido, nós temos tido a revelação. E eu estou para terminar, né? Não vai dar para mim continuar. Então Satanás, o trabalho dele é fazer isso. Mas no parágrafo 34, eu vou ler uma coisinha. O profeta diz: ali você tem, ali cada um tem, né? O tem de novo, e cada um deles. E nós vemos a cegueira passando por alto nas coisas de Deus, como se não tivessem nenhum significado, às vezes até mesmo para nós. Mas o profeta diz para eles, né? E muitos escarnecem da verdade de Deus. E isso é o que diz a Bíblia. Porém, para a igreja, veja, há uma separação. Porém, para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação para nós. Isto é revelado a ela. Então, muitos de nós, quando estiver aproximando aquele dia, vai ser revelado esse momento. Isso aí vocês podem crer nisso. O profeta está dizendo. Porém, para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isso é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo, a verdadeira, genuína, porque há uma classe genuína, o profeta diz, entre nós. Estará, ver ele falando futuro, né? Estará esperando a revelação do rapto. Isso enquanto nós estamos crendo na mensagem do profeta. Ele não está falando com aqueles que estavam lá nas denominações, não. Ele está falando conosco, veja. Agora isso certamente é uma revelação. Porque revelação, irmãos, é fé. A gente não pode ter uma revelação sem que seja fé primeiro. Mas há tanta fé na terra, né? Há tanta fé que Jesus chegou a dizer. Está escrito isso na Bíblia, né? Que quando Jesus viesse, achará fé na terra. Achará fé na terra? Será que ele achará fé na terra? Se vocês lerem, dá a impressão que não vai achar. Mas na semente dele, ele vai achar. Nos filhos dele. Aqueles que é revelado. Ele vai achar. Vai achar fé. Por isso, fé é uma revelação, porque é uma coisa que tem sido revelada a você. Fé é algo que tem sido revelado a você, assim como foi com Abraão. Veja, eu gosto quando o pastor Joaquim fala. Quem falou para Abraão que era correto pagar os dízimos? Que era certo pagar o dízimo? Quem falou para ele? Quando Melquisedeque chegou ali. Quem falou para ele? Você vê, é uma revelação. Então isso acontece com nós também. Quem não tem, às vezes paga forçado, né? Mas não dá conta. Então, na realidade,
Fé é algo que tem sido revelado a você, como foi para mim, né? Assim como foi com Abraão. E nós somos verdadeiros filhos de Abraão por fé. E todos os filhos de Abraão têm a fé de Abraão. Então por isso faz da forma que Abraão creu quando chegou Melquisedeque ali, né? Na realidade é isso. Vê? Abraão, né? Quem podia passar por alto com isso, né? Como se nem mesmo houvesse sucedido tudo que vinha contra, e ele teve uma fé, o profeta diz, que tudo que vinha contra ele, para ele não era nada. E isso acontece com nós. Tudo que vem contra, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, Abraão agiu dessa forma. Quantos que foram contra ele naquele dia lá? E ele sem ter uma semente, um filho. Veja como que Abraão e Sara sofreu com aquilo, hein? E eles falando que eles não tinham semente, e quando ele cria que ele ia ter uma semente. Ele foi contra tudo aquilo. Então o profeta diz, porque ele havia sido revelado. Agora fé é a revelação de Deus. E a igreja, ela é edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro, o corpo espiritual de Jesus Cristo, amém? Que Deus possa abençoar cada um. Eu vou parar por aqui. Muito bom, Deus abençoe o pastor Carlos, sua família, seus filhos, sua mãe que está aqui também, seu cunhado, seu sobrinho, todos, é uma família, né? Estamos aqui numa família. Deus abençoe todos. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos por esta manhã, por tudo que o Senhor tem dito. Foi através da sua mensagem, a mensagem do profeta desta era. O calor, a caloria, mas o Senhor está no calor. O Senhor está na atmosfera, em toda a atmosfera que nós criamos ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós os abençoamos. Sabemos que somos abençoados uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.